Olá, turma. Vamos para mais uma aula de Química e na aula de hoje nós vamos tratar do estudo das soluções. Esse tema é importante porque nós convivemos diariamente com vários tipos de soluções, algumas mais importantes do que a outra para a manutenção da vida, mas todas elas têm a sua relevância. Por exemplo, o ar atmosférico é extremamente importante para a gente poder sobreviver. A água potável que a gente utiliza também é extremamente importante. Então, são exemplos de soluções que são indispensáveis para a nossa vida. Então, nós podemos definir soluções como misturas homogêneas que podem ser encontradas nos estados de agregação gasoso, líquido ou sólido. Então, por exemplo, um exemplo de mistura sólida, o aço, que é basicamente uma mistura de ferro com carbono. Dependendo da proporção, você tem um aço mais leve ou mais pesado, dependendo da concentração, da quantidade de carbono que você tem na mistura. Uma mistura qualquer de água com sal ou açúcar seria uma mistura homogênea, uma solução homogênea. E uma solução gasosa, uma mistura homogênea gasosa, seria o ar atmosférico que a gente respira, já que é uma mistura de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, gases nobres, alguns outros tipos de gases, como CO2, gases de enxofre, de nitrogênio e tudo mais. Então, como que a gente prepara soluções? Quando, por exemplo, a gente vai fazer um suco qualquer, a quantidade de açúcar que a gente coloca no suco vai influenciar diretamente o sabor. Então, só pelo fato de preparar o suco, usar água, ou usar açúcar, usar a polpa da fruta, isso já é uma solução homogênea. Você não consegue diferenciar as fases do material. E, portanto, trata-se de uma solução. Então, quando a gente coloca o açúcar, dependendo da quantidade que a gente coloca de açúcar, nós vamos ter o suco mais ou menos doce. Ou seja, você vai ter uma concentração de açúcar maior ou menor. O conceito de concentração é amplamente utilizado no nosso cotidiano, mas com relação a pensamento, a focar em determinados pontos. Na química, concentração se refere à quantidade, de um material que está dissolvido em outro. A gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco. Então, quando a gente vê aí rótulos de produtos, principalmente suco, o suco em caixa, por exemplo, tem açúcar concentrado ou uma porcentagem de suco, detergente concentrado, tudo isso tem esse termo concentração relacionado. Então, nada mais é do que uma relação entre a massa do soluto, que está dissolvido, e o volume da solução. O que seria soluto em uma solução? Numa mistura, numa solução homogênea, o soluto corresponde ao que nós dissolvemos na solução, no solvente. Então, o solvente é a parte, o componente da solução que está em maior proporção, enquanto que o soluto é o que está em menor proporção. Então, a gente dissolve o soluto no solvente. Uma maneira simples de lembrar o que é soluto e o que é solvente, você pode fazer o seguinte: soluto tem menos letras que solvente. A palavra soluto e a palavra solvente. Portanto, nós podemos dizer que soluto é o que está em menor quantidade. É o que a gente adiciona no solvente para formar a solução. Por que as soluções são importantes? Porque muitas das reações que a gente precisa ocorrem em soluções, ocorrem principalmente no estado líquido. Muitos alimentos, medicamentos que a gente precisa consumir são obtidos ou são ministrados no estado líquido, na forma de soluções. Daí a importância da gente entender essas terminações, essas aplicações e as características das soluções, certo?
Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai precisar lembrar bem durante toda essa parte de soluções, solvente e soluto, que a gente sempre vai estar utilizando. Então, não esqueçam o que é soluto, o que é solvente. E aí vamos fazer o seguinte. Como a gente vai trabalhar com cálculo de soluções, a gente precisa definir alguns termos e alguns pontos de importância nesse assunto. Então, nessa parte de solução, vamos fazer o seguinte. Quando a gente vai tratando de soluto, a gente vai relacionar o índice 1. Por exemplo, aqui, ó, massa do soluto, M1, massa, M de massa, 1 de soluto. Quando a gente vai tratando de solvente, a gente vai usar o índice 2. Então, aqui, ó, massa do solvente, M2. Quando nós estivermos relacionando a solução, a gente não vai colocar índice na solução. Aqui é a solução, por exemplo, aqui, ó, volume da solução, V. Eu não preciso especificar porque eu já sei que é a solução. Esse N aqui se trata da quantidade de matéria. A gente vai ver daqui a pouco o que significa. Mas toda vez que estiver aqui relacionado a 1, vamos deixar por padrão soluto. E 2, solvente. Um dos aspectos mais importantes de uma solução é a quantidade de soluto que é possível dissolver no solvente. A obtenção de uma solução depende do coeficiente de solubilidade do soluto. Então, o que é que a gente pode tirar disso aqui? Quando eu tenho uma solução, a gente não vai poder dissolver a quantidade que nós quisermos de soluto naquela solução. Existe uma quantidade específica de cada soluto para cada solvente e a gente precisa estar atento a isso. Para isso, a gente define o coeficiente de solubilidade. O que é isso? É a medida da capacidade que um soluto possui de se dissolver em uma quantidade padrão de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui, ó, sacarose. Sacarose é açúcar. Sacarose em água. A gente vai colocar açúcar em água. Nós temos aqui uma variação de temperatura, ó, do 0 até o 100, variando de 10 em 10 graus. E o coeficiente, quantidade de sacarose por 100 gramas de água. Então, quando eu tenho a água a 0 grau, eu consigo dissolver 179,2 gramas. À medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou aumentando a quantidade que eu consigo dissolver de sacarose nesses mesmos 100 gramas de água, certo? Então, se a gente observar aqui, ó, eu estou aumentando a temperatura proporcionalmente, eu estou aumentando a quantidade do soluto que pode ser dissolvido na água. Então, ó, a 100 graus eu posso dissolver quase meio quilo de açúcar na água, certo? Então, dependendo da temperatura, eu vou ter uma quantidade que eu vou conseguir dissolver desse soluto. E esse coeficiente ele varia de soluto para soluto e de solvente para solvente. Por exemplo, ainda na água, se eu for dissolver hidróxido de cálcio, né, cal hidratada, hidróxido de cálcio, na mesma proporção de 100 gramas de grama para 100 gramas de água, vejam que à medida que eu aumento a temperatura da água, eu diminuo a quantidade de solutos que eu consigo dissolver. Ou seja, nesse caso aqui, eu vou conseguir dissolver mais soluto numa temperatura mais baixa, né? Então, dependendo do soluto, a gente vai ter mais ou menos solventes. Dependendo do soluto, a gente vai ter mais ou menos possibilidade de dissolvê-lo em um determinado tipo de solvente, certo? Sabendo disso, nós podemos classificar as soluções de algumas maneiras, né? Uma das formas de classificar é com relação à quantidade de soluto presente. E, como eu falei, existe uma quantidade limite de solvente para se dissolver, de solutos para se dissolver em um solvente. Quando uma solução contém soluto abaixo do coeficiente de solubilidade, ou seja, quando a gente dissolve o coeficiente de solubilidade é como se fosse um limite, uma fronteira que separa
o que pode ser dissolvido e o que não pode ser dissolvido. Então, quando a gente tem uma quantidade de soluto abaixo desse valor, você consegue dissolver tranquilamente na solução. Por exemplo, você pega um copo d'água, você põe uma pitada de sal e vai se dissolver tranquilamente. Mas se você quiser colocar, sei lá, 100, 200 gramas de sal, talvez não consiga dissolver totalmente. E aí, quando a quantidade de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade, ou seja, quando ele está no limite ali de não poder mais dissolver, nós temos uma solução saturada. Quando está abaixo do limite, insaturada. Quando a gente passa desse limite aí, por exemplo, você está fazendo um suco, você coloca açúcar liberado aí, sem limite. No fundo do copo ou da jarra lá vai ficar uma porção de açúcar que não se dissolveu. Então aí nós temos uma solução que é saturada, que pode se tornar supersaturada, que ela está no limite aqui, que pode se tornar supersaturada se você dissolver mais, se você tentar dissolver mais. Então, quando a quantidade de soluto supera o limite do coeficiente de solubilidade, ou seja, quando você tem mais soluto do que poderia, do que aquela solução consegue dissolver. Aí você tem uma solução supersaturada. Para a gente alterar a concentração de uma solução, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode aumentar a quantidade de soluto, e aí a gente aumenta a concentração, consequentemente. Nós podemos também aumentar a quantidade de solvente, e aí a gente pode diminuir a concentração da solução. Por exemplo, você faz um suco, colocou muito açúcar, acha que está muito doce, põe mais água, ele vai equilibrar aquilo ali. Ou seja, você tem mais solvente para dissolver aquela quantidade de soluto. Você diminuiu a concentração do soluto, aumentando a quantidade de solvente. E você pode também diminuir a quantidade de solvente, consequentemente vai aumentar a concentração. Um dos casos mais comuns para esse terceiro ponto aí é a produção de sal marinho. Como que é produzido? Você coloca em alguns recipientes bem grandes uma quantidade de água marinha e à medida que essa água vai evaporando, o sal vai se cristalizando ali na superfície. Isso faz com que seja possível separar os tipos de sal que estão dissolvidos na água, já que cada um tem um valor de solubilidade diferente. Então, cada um se dissolve de forma diferente na água. Portanto, a gente consegue separá-los por uma, digamos que uma evaporação fracionada. A cada fração você consegue ter um tipo de sal. E aí você tem a produção de sal como é mostrado aqui nessa figura. Ok? Então, vamos parar essa aula por aqui e na próxima a gente já começa a tratar de concentração comum. Ok? Então, deixa eu parar aqui.